Você conhece a NBR 16280? Você sabe sobre o que essa norma ela fala? Bom, essa norma ela é conhecida como uma norma das reformas. Então, se você é um profissional da construção civil, da engenharia ou da arquitetura e atua nessa área de reformas, ou essa é uma área que você pretende atuar, você considera esse nicho de atuação aí para a sua carreira, é muito importante que você saiba o que essa NBR 16280, o que essa norma fala. Como a gente sabe no Brasil, as reformas, essas obras de reformas e manutenção, elas tiveram um boom no Brasil recentemente e a cada ano o número de reformas não para de crescer. Isso é devido por trazer mais conforto e comodidade para os apartamentos e residências, ou seja, pela expansão do home office. Tem mais pessoas trabalhando em suas residências e com isso precisa ali ajustar um cantinho, ajustar um escritório para considerar um ambiente de trabalho em suas residências. E com o crescimento dessas obras de reforma, essa NBR ela vai trazer para a gente que antes de cada reforma iniciar, é necessário que seja feito um plano prévio de gestão de reformas, onde vai ter que ter um laudo técnico de reforma, os projetos, o memorial descritivo e um profissional acompanhando a execução de cada uma dessas obras de reforma. Como que acontecia antes da criação dessa NBR? Muitos moradores ali por conta própria chamavam um pedreiro para fazer ali a reforma no seu apartamento e ali com os projetos básicos o próprio cliente ele direcionava para o pedreiro o que ele gostaria de fazer. Às vezes muitas paredes eram demolidas sem acompanhamento profissional, não sabia se era parede estrutural ou não, e com isso acarretava muitos riscos aos usuários de toda uma edificação devido à imprudência de muitos moradores reformando seus apartamentos. E com a criação dessa norma, trouxe uma grande oportunidade para os profissionais da engenharia civil e da arquitetura, que ela obriga, antes de toda a reforma começar, ter um plano prévio de reforma com um laudo técnico de reforma assinado por um engenheiro ou por um arquiteto. Agora imagine a quantidade de obras de reformas que acontecem todos os dias e todas essas obras de reforma devem ter o acompanhamento prévio e a elaboração de um laudo técnico de reforma por um engenheiro ou por um arquiteto. A criação dessa norma ela trouxe uma grande oportunidade para muitos profissionais devido a esse fato de ter obrigatoriedade do acompanhamento de um profissional. E além desses benefícios, essa norma ela trouxe mais segurança, pois imagine, você mora num apartamento, ou se você mora em casa, imagine que você mora num apartamento, você saber que todo morador, antes de começar uma reforma, você vai saber que ele está ali tendo o acompanhamento de um profissional, que ele não vai demolir uma parede estrutural sem acompanhamento, o pedreiro ele não vai fazer nenhuma negligência, porque você sabe que um profissional habilitado e experiente vai estar acompanhando a execução dessa obra de reforma. Com isso, traz muita segurança e tranquilidade para que as obras de reforma aconteçam com mais profissionalismo. Essa norma é aplicada em apartamentos, em edificações e também nas áreas comuns dessas edificações. E o síndico é a pessoa responsável por exigir a elaboração desse laudo técnico de reforma, juntamente com esse plano de gestão das reformas. Então, síndicos, é muito importante que você exija dos moradores que eles cumpram as diretrizes que essa NBR 16280 ela trouxe para nós, para a sociedade de maneira em geral e também para as pessoas envolvidas, como os engenheiros e arquitetos. Então essa norma ela trouxe muitas oportunidades para nós profissionais da área, principalmente ao aspecto relacionado a essa parte do laudo técnico de reformas. A gente preparou um guia muito completo, se você tem interesse em aprender como elaborar esse laudo técnico de reforma, eu vou deixar um guia completo para você fazer o download e acompanhar todos os passos que envolvem a elaboração desse laudo técnico. A gente explicou nesse guia detalhado para você evoluir e aprender como elaborar os seus laudos técnicos. Então esse foi o vídeo de hoje explicando como que funciona essa NBR 16280, os benefícios que ela trouxe para a sociedade de maneira em geral e também os benefícios para os profissionais da construção civil. Um grande abraço e até mais!